Eu sou o professor Ricardo Fabre, do Instituto Politécnico da UERJ de Nova Friburgo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre PageRank. Essa aula eu uso tanto como introdução a cadeias de Markov, em processos estocásticos, como também em uma aula de aplicação de álgebra linear numérica. Primeiramente, irei falar sobre grafos grandes, Big Data e o conceito de PageRank. Depois interpretaremos grafos como cadeias de Markov e grafos como um meio onde informação se difunde. E em seguida falarei sobre a matriz de adjacências estocásticas de grafos, ou como grafos. Veremos que o PageRank será o limite de um processo de Markov no grafo. Também falaremos de PageRank como o autovetor da matriz de Markov de um grafo. Veremos como isso é tradicionalmente calculado através do método das potências para autovetores. Então, grafos e PageRank. Aqui temos, então, uma pequena porção desse imenso grafo ou rede de links entre documentos que a gente chama de web, né? Aqui temos que cada página possui links para outras páginas. Então, os links seriam esses azuisinhos, né, que eu posso clicar e ir para outra página. Logo, temos um grafo direcionado. O objetivo do PageRank é tentar descobrir a página mais importante, dada toda essa estrutura de links entre elas. A página mais importante teria que ser definida de forma que seja computacionalmente tratável eu calcular essa página mais importante, além de fazer no sentido prático. Então a ideia então é eu descobrir qual nó tende a ter mais navegadores web, dada apenas essa topologia de nós e links, sem mais nenhuma informação sobre a rede. Então, a priori, qual seria a página que agregaria mais navegadores web? Por exemplo, se eu tiver 100 navegadores web na primeira página, clicando aleatoriamente nos links, como se fossem caminhadas de bêbado, né? Como se fossem navegadores bêbados, para fazer o paralelo com a caminhada aleatória que a gente viu na outra aula. A gente pode supor que, por falta de outra informação acerca desse processo, que, sei lá, metade deles clicaram no primeiro link, talvez 50 para cá, e metade clicou no segundo link, sobrando 0 navegadores na mesma página. Da mesma forma, para a segunda página, que a gente tem aqui embaixo, a gente podia estar, por exemplo, num certo instante, com 9 navegadores observando aquela página, ou navegadores bêbados, né, se a gente quiser imaginar como se fosse caminhada aleatória. E a gente pode chutar que, na falta de outra informação, um bom chute seria que 3 deles clicariam no primeiro link, 3 clicariam no segundo link e 3 no terceiro link. Sendo assim, as demais páginas receberiam 50 navegadores que estavam na primeira página e 3 da segunda, totalizando nessa página aqui, né, nesse passo de cliques, ela receberia 53 navegadores aleatórios, ou navegadores bêbados. E a segunda página receberia 50 do primeiro só, já que não tem nenhum outro link chegando nela. Então, repetindo esse processo, podemos propagar uma certa quantidade de navegadores. Ou navegadores bêbados, ao longo da rede. E após muito tempo, tentar ver se eles convergem para alguma página ou não, se eles tendem a ficar mais numa página ou não, dada essa topologia de links, né? Se esses links induzem os navegadores a ficar mais numa página ou não. A página que terminar tendo mais navegadores será que a gente vai chamar que tem maior PageRank, ok? Então, o PageRank seria, de uma página, seria o número de navegadores que permanecem naquela página após muitos cliques, né? Muitos cliques. Ou seja, o número de navegadores que tendem a ficar naquela página. Essa mesma ideia do PageRank, né, pode ser aplicada a outras redes de Big Data, por exemplo, redes sociais. Aqui no caso a gente tem uma rede, seria do meu irmão, ele estuda redes sociais. A gente tem redes do Facebook, onde cada nó é uma pessoa e uma aresta se aquela pessoa é amiga da outra, tá certo? E aí você pode pensar aqui no caso, no PageRank, como propagando, em vez de propagar navegadores, ele poderia estar propagando informação. Seja fake news ou alguma informação boa que você quer propagar na rede. E aí o PageRank daria para você qual dos nós tendem a concentrar a informação.
Então, um nó pode ter poucas conexões, mas sendo elas estratégicas, ele pode ser o mais bem informado da rede. Note que a propagação de informação no estilo PageRank é factível, tá? É prático, mesmo uma rede sendo muito grande e muito distribuída. Na prática, ainda temos também, como a gente vai ver, que eu posso fazer um cálculo não só de uma simulação das pessoas clicando naqueles links ou da informação difundindo nesses links explicitamente, mas eu também tenho uma alternativa que seria calcular autovalores e autovetores. E aí, com o autovetor, eu consigo examinar ele e saber quais são os nós mais importantes. Outro tipo de rede, por exemplo, que a gente pode estar aplicando isso, tem vários tipos de redes. Uma rede interessante aqui é de postagens e curtidas. Então, os nós maiores aqui da rede seriam postagens, sei lá, do Instagram, né, ou do Facebook. E esses nós pequenos aqui seriam pessoas que estão curtindo aqueles posts. Aqui no caso a gente tem, por exemplo, essas pessoas todas que curtiram esse post e essa pessoa que curtiu esses dois posts, tá certo? Então pode-se pensar na propagação de uma popularidade, por exemplo, né, para saber tentar prever qual post vai ser trending ou vai ter uma popularidade maior através de curtidas em comum, para se determinar globalmente qual é o post que vai ser mais popular ou não. Um outro tipo de rede onde a gente pode aplicar o PageRank, né, e conceitos relacionados, que seriam cadeias de Markov, que a gente vai ver em processos estocásticos, seria o processo de reconstrução 3D. Então aqui, o objetivo é organizar uma pilha de fotos que eu tenho. Eu vou organizar essas fotos de forma a dispor elas no espaço e organizar e conseguir gerar uma reconstrução 3D que é consistente com todas essas fotos. O primeiro passo para se fazer isso é mesmo que em Machine Learning, tá? Com o Machine Learning você também tem um conjunto de fotos ou dados que eu quero achar padrão ali dentro. Aqui no caso, o primeiro passo é gerar um gráfico que a gente chama de rede de similaridade, ok? Então seria um gráfico de similaridades locais que eu coloquei aqui. Então primeiro as fotos são comparadas duas a duas, de uma maneira bruta e simples, e elas são organizadas num grafo. Então nesse estágio não existe uma estrutura global aqui, não existe um conhecimento muito profundo. Tudo que eu sei são fotos que parecem entre si. Eu posso estar agrupando, por exemplo, de maneira bruta ou burra, por exemplo, fotos que são escuras e claras, apesar de não ser o mesmo objeto. Eu sei que no fundo, no final, eu quero agrupar fotos que representam o mesmo objeto para que eu possa fazer uma reconstrução 3D dos objetos vistos nas mesmas fotos, ou né, vistos nas fotos diferentes. Então aqui, a gente pode se ver que alguns grupos já emergem dessa similaridade bruta, né? No caso aqui eu tenho a Acrópole, e aqui eu tenho essa torre aqui, e eu tenho outras cenas que já emergem, né, são padrões que emergem dessa montanha de dados aí, só fazendo similaridade duas a duas, tá? Então a gente tem esse grafo inicial. Então a partir dele é que a gente vai tentar fazer essa caminhada aleatória e pensar em coisas tipo PageRank. Então o jeito de comparar imagens é comparando pontos de interesse, só para você saber como funciona. Então, nesse caso, ao invés de comparar pixel a pixel, eu posso calcular esses pontinhos de interesse, que seriam cantos, por exemplo, e eles são comparados entre as imagens. Aqui está tentando achar os mesmos pontos entre as imagens. Então, o número de pontos de interesses que são encontrados em comum entre as duas imagens nos daria, por exemplo, o peso da aresta do grafo. O peso, no caso, seria similaridade. O quão similar o computador está achando que, pelo menos nesse estágio bruto, o quanto similar o computador acha que as imagens são. É como se fossem os links da página web, mas com peso e não tem direção, né? Então, dado esse grafo, a gente pode fazer um processo no estilo PageRank para tentar difundir informação e encontrar padrão no grafo. Né? O padrão mais simples a gente tinha visto qual é o nó mais importante. Então, nesse caso, a gente quer encontrar padrões que seja, por exemplo, a Acrópole, ou o Coliseu, ou a Torre. Eu quero encontrar objetos aos quais eu posso usar as fotos para reconstruir. Então a gente pode pensar, por exemplo, que em vez de internautas bêbados clicando em links, ou fake news que estão difundindo nos links, eu posso pensar que cada nó irá propagar um rótulo, por exemplo, de forma que o padrão dominante nessa montanha de dados terá o maior PageRank, por exemplo, a Acrópole.
Outro rótulo que eu posso tentar propagar aí, ou informação que eu posso estar propagando nessa topologia aí desse grafo de similaridades, seria a posição GPS. Por exemplo, se eu sei a posição GPS de algumas fotos, eu posso estar propagando a posição GPS para outras fotos através dessa rede de similaridades. Uma vez achado o padrão dominante, eu posso realizar a reconstrução 3D a cada par de imagens. Agora temos um grafo apenas das imagens que são consistentes entre si, em 3D, geoposicionadas umas em relação às outras. E com isso eu já posso começar a fazer reconstrução de cidades inteiras. Aqui no caso Acrópole, aqui outras partes de Atenas, por exemplo. E a diferença aqui é que esse grafo que eu tenho agora, esse grafo final, ele tem uma consistência geométrica global, tá bom? Então, a partir do grafo bruto de similaridades, a gente gera um grafo que é consistente geometricamente, eu posso até gerar reconstruções 3D a partir dele. Ok? Pode-se até, por exemplo, pensar em outras operações em grafos que tem a ver com difusão de informação ou cadeia de Markov, que seria pegar esse grafo inteiro, ou uma montanha de dados e tentar simplificar, ou pegar só aquelas fotos que me permite reconstruir todas as facetas, ou todas as diferentes pontos de vista do objeto que eu estou tentando reconstruir. Então eu posso tentar achar só os pontos mais importantes, né? Então aqui seria como se fosse achar os nós mais importantes dessa rede aqui, né? Então tem a ver com o PageRank também, né? Alguns outros exemplos de redes grandes, na qual a gente pode pensar nesse processo de difusão de informação ou PageRank, são, conforme a gente já falou na web, que tem, sei lá, de dezenas a centenas de bilhões de páginas. A gente pode pensar também em redes de distribuição de energia elétrica, de redes de petróleo, de distribuição de internet também, ou redes de transporte, rodovias, ferrovias, redes de reações químicas em biologia, para saber, por exemplo, até quais são os pontos de gargalo de algumas reações quando o vírus entra na nossa célula. Redes de fotos cobrindo um determinado lugar, que a gente já viu. Redes de similaridade, que a gente já viu também. Ou, na verdade, redes de similaridades até para machine learning, né? Você sempre começa com isso para tentar fazer um cluster ou fazer um aprendizado não supervisionado primeiro, depois um supervisionado. Sempre começa com essas redes, tá? É um paradigma de machine learning. A gente também pode ter máquinas de estados ou autômatos, que seriam, por exemplo, programas de computador que funcionam dessa forma também, com nós e transições entre eles. Pode ter máquinas de estados gigantes, eu posso querer fazer análise de padrões dessas máquinas de estados, ou projetar, ou coisa do tipo, classificar. Então, supondo então que a gente tem uma rede dessa forma aqui, né, de páginas web e link entre elas, por exemplo, pode ser também fotos e similaridades, ou no caso links é melhor, e a gente está agora vendo esse caso específico onde é um grafo direcionado, tá? Para a gente ver algumas coisas específicas que ocorrem com isso. Então, supondo que a gente consegue apenas, dado um nó, seguir os links um atrás dos outros, tá? Então eu posso desse nó, eu posso só olhar os links que estão ligados entre eles e escolher seguir, ou pro 2 ou pro 3, sei lá. Vou pro 2. E aí do 2 eu posso só olhar os links entre eles e seguir. Então eu não tenho esse grafo inteiro na memória de uma vez só. Tudo que eu posso fazer com esse grafo é seguir um link atrás do outro, tá certo? Você percebe então que é um objeto local, né? Para eu saber se do 1 eu chego no 8 ou não, eu tenho que tentar seguir um link atrás do outro. Ah, consegui chegar. Então eu sei que esse está conectado globalmente com esse. Um está globalmente ligado ao 8. Mas eu só consigo descobrir através de operações locais, seguindo link após link. Ok? Então a gente não tem uma visão global da rede. Então como a gente pode gerar uma visão global da rede a partir dessa visão local que eu tenho, tá bom? Então, com esses processos de difusão. Então, no caso do PageRank, ele vai nos fornecer qual é o nó mais importante da rede, né, em termos de concentrar informação nele. Então aqui, por exemplo, no PageRank, só para você ver o valor final do PageRank. Cada nó recebe um valor de 0 a 1, que é o chamado PageRank do nó. Aqui no caso, quanto mais claro, mais próximo de 1 é o PageRank. E quanto mais escuro, mais próximo de 0, ou menos PageRank. Então o algoritmo, então, consegue descobrir qual nó recebe mais internautas bêbados, por exemplo, ou internautas aleatórios, após um grande número de cliques. Supondo que, inicialmente, a gente pode iniciar, por exemplo, com 10 mil bêbados em cada nó, clicando, eles vão clicando aleatoriamente nos links, porque é um processo estatístico, então a gente pode falar que é uma coisa homogênea, então clicando uniformemente.
é uma boa assunção na falta de outra informação, e eles vão caminhando nesse grafo. Então, no final das contas, uma proporção maior deles irá parar nos nós mais claros aqui, independente do conteúdo que essas páginas tenham. Tá? Então, apenas usando a topologia. Então, esse processo de difundir informação, ou de calcular o PageRank, é uma forma de se calcular ou avaliar ou trabalhar com a topologia da rede, com a topologia global da rede, sendo que eu tenho apenas operações locais. No caso de linguagem de cadeia de Markov, é como se eu estivesse vendo a propriedade a longo prazo disso, em vez de a curto prazo. A curto prazo seria eu clicar em links vizinhos, e a longo prazo seria eu ver a longo prazo, depois de vários cliques, aonde a maioria dos internautas tendem a parar. Eles tendem a parar no 8, tá? Então a gente pode então representar esse grafo por uma matriz de adjacências. Para quem já viu teoria de grafos, para quem não viu é fácil de entender a partir daqui. Então no caso, para a álgebra funcionar também, dessa teoria, a gente está usando a transposta do que a gente está acostumado como sendo a matriz de adjacência. Ou seja, nas colunas a gente tem o nó de partida e nas linhas o nó de chegada. Então o peso de cada coluna, em cada coluna, né, o peso que aparece em cada coluna é dado por uma distribuição uniforme de probabilidade nas arestas que saem do nó. Então, por exemplo, no nó 1, eu tenho essas duas arestas. Ele está ligado ao 1, está ligado ao 2 e ao 3. Então, o 1 seria essa coluna aqui, está ligado ao 2 e ao 3. E o peso que eu coloco aqui é uma distribuição uniforme no número de arestas que saem. Então, como eu tenho duas arestas, a distribuição uniforme vai dar meio, né? Então, meio, a chance de sair, de clicar num link para o outro é meio, tá? Se eu tivesse um modelo melhor dessa página, podia ser diferente do uniforme. Mas como o nosso modelo da página é só o número de links, então eu posso só fazer uma distribuição uniforme. Mas, sei lá, se o meu algoritmo acha que o primeiro link é mais importante porque tem uma figura, uma imagem bonitinha, ele pode colocar um peso maior aqui, por exemplo, tá? Então, e assim você pode fazer para todos os nós. Você vai ter aqui, para cada nó, você olha as arestas que saem, e o peso vai ser 1 sobre o número de arestas. Então, como a soma de cada coluna aqui é 1, né, eu tenho uma distribuição de probabilidade para cada coluna. Então essa matriz é chamada estocástica, porque a soma de cada coluna é 1. Se a soma das linhas também fosse 1, a matriz seria chamada de duplamente estocástica. Note que essa matriz nos dá as conexões locais ou imediatas entre os nós. Então o vetor PageRank nos dá a porcentagem ou a fração de internautas ou de pacotes de informação ou de padrões, etc., que a longo prazo ficariam em cada nó. Então, depois de muitos cliques, de muitos internautas e muitos cliques aleatórios, sei lá, mais ou menos 30% deles tendem a ficar no nó 8, uns 18% tendem a ficar no nó 7, e assim por diante. Então, aqui o segundo maior seria o nó 6, ok? 8, 7, 6. Aí, se a gente mapeia aqui no gráfico, fica assim, né? Então, o processo de propagação de informação que gera o PageRank a longo prazo é bastante simples. Então, iniciamos, por exemplo, com 100% da informação ou dos internautas no nó 1 e 0 no resto. O que seria como um delta de Dirac ou um pico de calor nesse nó no grafo, um pico de informação. Tá? Você pode pensar em calor se você imaginar que o grafo, se ele fosse feito de metal e a informação fosse o calor espalhando no grafo. Tá bom? Então a gente começa para examinar, a gente dá um pico de 100% em qualquer nó, só para ver o que acontece. Como se eu estivesse fazendo uma resposta ao impulso do sistema, não é isso? Para quem é engenheiro elétrico. Então, dado esse pico, esse 100%, por exemplo, se eu der um pico em 1 e quero ver o que acontece, para estudar a topologia do nó, essa topologia da rede, então eu dou um pico aqui de 100% aqui no 1. Então, como eu tenho duas arestas saindo e cada uma tem fração 0,5, peso 0,5, então eu vou multiplicar 0,5 por esse 100%, eu vou ficar com 50% em cada um deles e 0 aqui, tá? Que vai ser esse 1 aqui, tá bom? E a partir desse, então, esse 50% que eu tenho no 2, ele vai dividir, o 2 tem essa aresta saindo para o 4. Então, do 2, ele vai, desse 0,5, ele vai
mandar 0,5 para o 4, que é aqui, e ele vai receber daqui, tá bom? E assim por diante. Se você for fazendo isso, o valor que tiver no nó você multiplica pelo peso da aresta, que está na matriz lá, ou pelo, né, ou 1 sobre o número de arestas que sai, e aí transporta para o nó, tá bom? Se você for fazendo isso aqui converge para esse PageRank. Esse processo que eu fiz explicitamente, você pode ver que é uma multiplicação de matriz também. É só multiplicar a matriz de adjacência por um vetor, pelo I0, por exemplo. E vou multiplicando. Então, a multiplicação de matriz tem essa interpretação, que é eu difundir nó nessa rede. Tá bom? Difundir informação nessa rede. Então, boa parte da teoria de cadeias de Markov é determinar que condições podemos ter no nosso processo e grafo de forma a isso convergir após muitos passos, e de forma a produzir algo sensato para aplicações. Note que a cada passo eu também posso multiplicar o vetor de informação atual pela matriz de Markov, né? Conforme eu falei, isso aí é a mesma coisa que eu fazer essa difusão. Então, né, se eu tiver aqui no caso no nó 2, eu tenho 0,833. 0,833. Então, no próximo passo, esse 0,833 vai somar com o que tiver no 4, tá bom? Então, sempre, aqui no caso, se eu tiver no certo passo, eu tenho uma porcentagem no 3 no 4, aí ele vai transportar metade disso para 1/3 para cá, 1/3 para cá, 1/3 para cá. E aí, no nó 5, né, o valor que vai ter nele naquele passo vai ser soma do que sai do 4 mais a soma do que sai do 3 para ele. Tá bom? E é isso. Então, um caso onde esse processo pode dar problema, né, que é bastante estudado esse tipo de problema ou de situações que a gente quer contornar em cadeias de Markov. Então, um caso onde pode dar problema é quando o nó não tem nós de saída. Então, nesse caso, o procedimento por padrão, tá, e também quando ele é formalizado em termos de multiplicação de matriz, ele vai zerar o número de internautas. Então, aqui no caso, como o nó 2 não tem nó de saída, ele vai ser um sugador de informação. Tá? Quando a informação sai do 1 e chega nele, por exemplo, 100% no 1, ficou agora 100% no 2 e 0 no 1. E no próximo passo ele vai simplesmente ter que sempre transportar para alguém, tá? Nesse tipo de convenção. Então vai ficar 0 nele. Tá? Então ele vai também perder informação, ele vai ser um sugador de informação. Então a gente não quer que aconteça isso. Então uma convenção, então, para isso não ocorrer, e que faz sentido prático, é que cada nó terminal, implicitamente, tem conexões a todos os outros nós. Tá? Então a gente não desenha, mas implicitamente existem arestas do nó terminal para todos os outros. Então isso modela o internauta que, além de clicar nos links de cada página aleatoriamente, ele pode também escolher, numa fração do tempo, falar, não vou clicar em nenhum link, eu vou simplesmente abrir uma nova aba e digitar uma URL e ir para aquela página diretamente. Tá bom? Ou eu posso permanecer na página. Então, claro que isso é apenas um modelo, tá certo? E a gente está tentando simplesmente contornar alguns problemas de convergência aqui, que converge para zero, PageRank, por exemplo. A gente quer contornar isso e, ao mesmo tempo, fazer algo que faz sentido na prática. Então, nesse caso, a matriz ficaria assim. E teríamos o PageRank assim, tá? E faz sentido porque aqui vai falar que 2/3 do tempo os internautas ficam na página 2. E realmente, como ela tem um link direto, há uma tendência realmente maior dos internautas visitarem a página 2. Então, nosso modelo faria sentido aqui nesse caso. Então, aqui a gente simplesmente, como não tem nó de saída, a gente simplesmente fingiu que seria 1 sobre o número de nós da rede, né? Como aqui são 2 nós, 1 sobre 2 seria 0,5. Então, ao invés de ter uma coluna 0 aqui, eu tenho uma coluna 0,5. Então, isso faz com que a matriz seja aquela matriz estocástica que eu falei, que a soma das colunas sempre igual a 1. Né? Se isso não acontecesse, a soma da coluna seria igual a 0. Então, além da gente consertar isso, em termos para ficar tudo bonitinho, e para a teoria funcionar legal, é uma coisa que faz sentido na prática. Então, a gente também pode calcular o PageRank, como eu falei, não só fazendo aquela difusão de informação, né, pegando a informação no nó, multiplicando pelo peso dos nós que saem e somando nos nós que saem. Eu posso fazer isso por multiplicação de matriz. Multiplicando pela matriz múltiplas vezes com um vetor inicial qualquer. Aqui no caso o vetor inicial seria o 0, 1, né? X igual a 0 e y igual a 1. E eu vou multiplicando esse vetor pela matriz de um grafo, por exemplo, múltiplas vezes. E eu vou multiplicando, aí eu obtenho esse. Depois eu multiplico o resultado, obtenho esse, tá? E aí ele vai convergindo para um certo valor aqui. Essa outra matriz aqui, com os pesos um pouco modificados, ela converge mais lentamente, tá vendo? Então demora vários passos para eu chegar perto do valor final aqui.
desse PageRank final. Então, na verdade, em vez só de eu ficar multiplicando matriz e ver o comportamento a longo prazo, isso é a mesma coisa de que eu calcular alto valor e alto vetor. Eu vou pegar o alto vetor dominante da matriz. Então, dependendo da geometria dos autovalores, tá bom? Dos autovalores, né? Quem fez álgebra linear numérica sabe que a matriz, quando eu multiplico a matriz por alguma coisa, tudo que ela pode fazer é girar e esticar o vetor. Tá bom? E aqui, se eu quero que ele convirja rápido, se o primeiro autovalor é 1, sempre 1, no caso a matriz estocástica, tá? Então, a razão do segundo autovalor para o primeiro vai dar mais ou menos o quanto que eu consigo convergir ou não, tá? Então, dependendo da geometria dos autovalores, esse processo vai convergir um pouco ou mais rápido ou menos rápido. Então, será mais rápido, por exemplo, se um nó tem uma importância mais distinta que os outros. E mais lento caso a rede seja mais balanceada. Então, seja mais difícil dele achar qual é o nó que é mais importante mesmo. Tá? Então, aqui no caso, dá para mostrar que isso tem a ver com a razão do segundo autovalor. Se o segundo autovalor for bastante distinto, ela vai convergir rápido ou não. Então, outro problema que pode acontecer é quando temos um spam ring, né? As pessoas sabem que existe, sei lá, spam ring. Seria um ring de sites, de páginas que se autocitam. Elas se citam, né? Você entra numa página e lista dessa daí, você vai clicando, você quer baixar um crack de um software. Aí apareceu uma página e lista lá, e se você clicar nela, né? Aí vai na outra página, aí você clica naqueles links, vai voltando nelas mesmas, né? Elas sempre ficam voltando nelas mesmas. Então, isso aí é uma estratégia, por exemplo, para aumentar o ranking no Google, porque aí o Google acha que os internautas vão ficar muito tempo naquelas páginas ali, então elas vai ter o PageRank alto, tá certo? Então, nesse caso, o PageRank oscilaria, no caso ideal desse aqui, né? Na prática, vai ter link de fora para dentro dessas páginas aqui, e poucos links delas saindo. Muitos links entrando nesse ring e poucos saindo. Mas o modelo ideal a gente pode pensar que é um ring mesmo desse aqui, que uma vez que eu tiver numa página dessa aqui, e eu tiver 100% de internautas aqui, que seria esse 1, né? Ela vai ficar oscilando para cá, vai ficar oscilando aqui. Então, eu tenho 100% aqui, depois para cá, depois para cá, para cá, para cá. Aqui seria a matriz, né? A matriz seria do nó 1, ele está conectado ao nó 2 com 100%. Então, 100% ele vai transportar do nó 1 para o nó 2. Tá? Então, é legal visualizar esses gráficos sempre como um transporte, né, de informação. Claro que isso é em maior ou menor proporção do que está acontecendo aqui. Então, na verdade, é mais ou menos isso, mas como eu teria, sei lá, links muito fortes, ou muitos links entre elas, e eu teria, sei lá, links, bastante páginas externas linkando para essas páginas, sei lá, na busca de um livro pirata, por exemplo. Aí você entra num site desses aqui, tem muitos links para essas páginas, e poucos links dessas páginas que saem para outras páginas. Tá? Então, no ideal, não seria... assim, no mundo prático não é ideal assim como sendo tudo 1. Pode ser, sei lá, 0,9999, né? E mesmo assim é um problema. Então, esse é exatamente o caso em que os autovalores são iguais, ou seja, os nós são igualmente importantes. Pictoricamente, a gente viu que, nesse caso, a convergência não só seria lenta, como simplesmente não ocorreria. A informação seria apenas rotacionada, aqueles vetores dos autovetores que a gente vai multiplicando, seriam simplesmente rotacionados entre os nós. Então queremos então impor que o modelo da web, para isso não acontecer, que ele seja o que a gente chama de modelo de cadeia primitiva, o modelo primitivo. Então isso quer dizer que a gente pode chegar de uma página até qualquer outra após m links. Onde esse mzinho que está aqui, ó, e o S é a matriz estocástica. Então isso quer dizer que a matriz estocástica elevada a um certo m, ela é toda positiva a partir do certo m. Então em breve a gente vai ver como modificar o nosso modelo de fusão de informação de forma que isso seja satisfeito. Então outro problema também que pode ter, né, na convergência do PageRank de forma significativa, a gente pode ter casos em que o PageRank resulta zero para algumas páginas. Que nem nesse caso aqui, ele é totalmente zero para algumas páginas, nas páginas 1 a 4. Mas claramente essas páginas, de certa forma, são importantes aqui no grafo. Ela não tem importância nula. Então o que está acontecendo? Por que elas estão com importância nula completamente? Porque se elas tiverem importância nula, um problema também é que eu não vou conseguir comparar entre elas. Desculpa, só voltar aqui. Então o que está acontecendo aqui é que a gente tem um sugador de PageRank.
esse sugadouro são esses caras aqui, que tem links entrando para eles, mas não tem link saindo. Ou tem pouquíssimo link saindo e muitos entrando. No caso aí, só tem link entrando, não tem nenhum saindo. Então é como se fosse o spam ring que a gente viu lá, mas o PageRank converge direitinho. Só que aos poucos, os nós que ficam de fora simplesmente ficam sem importância nula. Ou seja, sem navegadores bêbados nenhum. E eu não consigo comparar o 1 com 3 ou 2 com 4, porque parece que todos são iguais entre si. Então, quando isso ocorre, dizemos que essa cadeia, ou sua matriz, é chamada redutível. Então, ela tem aqui, você pode ver, um bloco de zeros aqui. Tá bom? Ela tem um bloco de zeros. Então, o problema é que essa rede não é fortemente conectada. Ou seja, dados os dois nós da rede, nem sempre é possível ir de um nó para o outro. E vice-versa. Então, é como se ela fosse... Então, a gente fala, quando fala que é redutível, é como se estivesse falando que ela é desconexa. Então, o grafo é direcionado, ele parece conectado, mas efetivamente ele é desconexo em uma direção. Então, por fim, para dar conta de todos esses problemas, podemos modificar a matriz de forma que tenhamos a matriz Google G. Ao invés da matriz estocástica S que a gente tinha antes, a gente gera uma matriz estocástica também, só que ela é modelada da forma chamada matriz Google G. Tá? Então, efetivamente, a gente está modificando a matriz e o grafo. Tá bom? Então, com probabilidade alfa, isso aqui é uma fração, um número de 0 a 1, geralmente 0,85, mas é o número de 0 a 1. Com probabilidade alfa, ou fração alfa, o processo segue a caminhada aleatória nos links, conforme a gente já falou, que são os bêbados lá clicando em links aleatórios. E com probabilidade 1 menos alfa, o navegante bêbado escolhe um nó uniformemente entre todos os nós. Ou seja, ele vai direto para uma outra página web. Tá? Então, assim, se a cada nó a gente fizer essa caminhada aleatória, onde, por exemplo, 25% das vezes ele vai clicar no nó aleatório e 85% das vezes ele vai seguir a topologia do grafo, a gente vai ter boas propriedades de convergência e um modelo que representa bem o problema prático. Então, vemos aqui um jogo, né, ou um combate entre o quanto que a gente quer que o modelo represente a prática e o quanto que o modelo é praticável. Então, no artigo original dos caras do Google, então o alfa de 0,85 é usado, conforme eu falei, que permite que o processo, além de ser um processo sensato, ele convirja rapidamente. Então, o estudo dessas propriedades de convergência é central na teoria de cadeias de Markov. Inclusive, grandes experts das cadeias de Markov e processos estocásticos que eu conheço estão contratados pelo Google. Então, algumas outras aplicações de ideias similares incluem o aprendizado de máquina, né, aprendizado de máquina em geral, achar padrões em dados, tanto aprendizagem supervisionada e não supervisionada, onde o objetivo é aprender o grafo e os pesos utilizados, para você, por exemplo, fazer processamento de texto ou reconhecimento de imagens, ou fazer o robô aprender a andar automaticamente, ou reconhecimento de faces sobre variações de pose. Variações de pose, por exemplo, se a pessoa está olhando para frente, para o lado, para a esquerda, para a direita. O grafo de similaridade, aqui no caso é usado o grafo de similaridade locais. O processo de Markov integra essas distâncias globais para você conseguir não confundir um rosto girado numa certa posição como sendo um rosto diferente. E os autovetores permitem direcionar essa análise, por exemplo, filtrar e fazer uma análise robusta dessas distâncias aí. Daí que entra essa parte estocástica também. Tudo isso aí tem paper lá no nosso site, na Wiki. E esse é o fim. Aqui está a bibliografia. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.